E que a Mãe Maria Santíssima possa nos abençoar com a sua luz rosa por amor, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje, se eu não me engano, nós vamos para a quarta ou é a terceira palestra de desenvolvimento mediúnico, e hoje eu vou me aprofundar mais nos tipos de mediunidade e como você pode fazer para desenvolver cada uma delas de acordo com o tipo que você tem e também como tentar ajudar a você identificar qual a sua. Primeiro, na primeira palestra eu expliquei bastante sobre como os médiums são como se fosse um rádio que tem a capacidade de pegar várias faixas vibratórias. E, como a gente sabe, tem rádio que tem alcance maior e que tem alcance menor, que tem capacidade de pegar frequências de onda diferentes. Então, a gente já sabe aí que existem tipos diferentes de mediunidade por causa disso. Na segunda palestra eu foquei bastante no conceito de autoconhecimento, na importância da gente se entender, da gente saber quem a gente é, para saber conseguir diferenciar o que não é da gente. E na terceira palestra, se eu não me engano, ou isso foi na segunda, eu falei várias técnicas e várias coisas que você pode utilizar para poder realizar esse tal processo de autoconhecimento, para que assim você consiga mais facilmente saber identificar o que é você e o que não é. E hoje eu vou focar um pouco mais nesse processo de separar cada um dos tipos de mediunidade e também o que é que você pode fazer para conseguir desenvolver cada uma delas. Primeiro de tudo, só relembrando aqui, medium é uma palavra que vem lá do latim meio, e significa estar no meio entre os dois mundos, entre as duas realidades, estar no meio do plano físico e do plano espiritual. Eu falei também sobre a importância da gente ter fé e conexão com o nosso anjo guardião, para que assim a gente se sinta mais protegido, e do quanto é importante durante o início desse processo de desenvolvimento mediúnico chamarmos pelos nossos guias e tentar fazer o possível para que os primeiros contatos espirituais nossos sejam com eles. Daí eu falei sobre um pouco dos tipos de mediunidade, falei sobre os chakras e a importância de cada um deles, lembrando, você tem que ir lá assistir aquelas outras palestras para entender como equilibrar cada um dos chakras e qual a função deles. Também falei sobre lá a palestra dos passes, falei sobre como achar o nome do seu anjo guardião na tabela, falei dos chakras e também vou citar aqui uma dicasinha de como vocês podem fazer para estudar mais sobre meditação. Então, bora lá. Primeiro de tudo, para vocês realmente terem um bom desenvolvimento mediúnico, vocês têm que ter uma constância de meditação diária. Por exemplo, todo dia antes de dormir, sentar do lado da cama antes de dormir e meditar. Se você é um médium sério que quer realmente ter controle sobre a sua mediunidade, não tem como você não meditar todos os dias, porque é através da meditação que você vai conseguir realmente entender sua mente, aprender a silenciar ela e aprender a diferenciar o que é dela e o que não é. E aí é que tá, o problema da maioria das pessoas é que elas se enchem de desculpas e elas enchem de falas para não fazer a meditação. Ah, é muito chato, ah, é muito parado, ah, eu não consigo ficar com a mente em silêncio. Então eu vou ter que aqui desmitificar algumas coisas em relação à meditação para que vocês consigam entender por que ela é tão importante e o que vocês podem fazer para desenvolver também o método de vocês de meditar. Bem, primeiro de tudo, eu preciso deixar claro que meditar não é ficar sem pensar em absolutamente nada e em silêncio. Essa é uma das esse é um dos maiores mitos que as pessoas acreditam, que ficar meditando é você ficar lá sentado em completo silêncio na sua mente. Só que é que tá, existem inúmeros tipos de modalidade de meditação. Existe mentalidade, tipos de meditação onde você tem que criar cenários na mente, onde você tem criações, onde você tem que tentar sentir o ambiente, onde você tem que tentar sentir cheiros no ar. Enfim, existem tantos tipos de meditação que com certeza alguma é
o tipo de meditação que funciona para você. Então não adianta essa desculpa, você só não se esforçou para descobrir qual o seu estilo. Ah, mas eu tenho TDAH, então vem um monte de pensamento. Olha, eu conheço no YouTube alguns monges e alguns mestres que ensinam sobre meditação e eles têm laudo e diagnóstico de TDAH. Alguns deles tomam remédio e outros também não tomam remédio, e mesmo assim eles falaram que com muito esforço eles conseguiram aprender a meditar. Então, o diagnóstico também não é desculpa. Se você quiser, você desenvolve a sua forma de meditar. Eu sei que pro TDAH é mais difícil, mas a vida é assim, tem gente que consegue correr mais rápido, tem gente que consegue correr mais lento, e a pessoa, se ela se esforçar, ela consegue, porque o, o esforço, ele sempre vence o dom natural, como diria o grande Rock Lee. Então, é muito importante que você descubra a sua forma de meditar, que você descubra o seu estilo de meditação e que você entenda a importância da meditação. A maioria dos tipos de mediunidade tem uma relação com o nosso cérebro, com a nossa mente e como a nossa mente pensa as coisas. E boa parte das comunicações irão através da sua mente. Então, é muito importante que você saiba o que é você saiba o que são os seus pensamentos, como eles se comportam, para você saber diferenciar quando é uma intuição, quando é algo de fora de você que está vindo aí para poder te dar um auxílio. Então, primeiro eu vou começar falando sobre a respiração, depois eu vou falar um pouco sobre a glândula pineal, para vocês entenderem qual a função dela nisso tudo, e depois eu vou citar alguns tipos de meditação que vocês podem fazer para tentar descobrir qual o tipo que mais se adapta com vocês. Mas, de novo, sem meditação você não vai desenvolver bem a sua mediunidade. Você pode até desenvolver ela, mas você não vai conseguir controlar ela, então no final não vai dar em nada, sabe? Porque tem vários níveis de controle para cada tipo de mediunidade. E quanto mais controle você tem sobre sua mediunidade, menos você sofre e mais você tem domínio de quando ela vai se manifestar ou não, já que esse é um dos maiores medos dos médiums. Não conseguir controlar o momento que vai ouvir ou não, que vai incorporar ou não, e por aí vai. Bem, a base de todos os tipos de meditação é, primeiro de tudo, a respiração. Você vai ter que aprender a respirar da forma correta, porque nós, seres humanos, nem isso sabemos fazer direito. E como é que se respira da forma correta? A nossa respiração ela é controlada geralmente pelo batimento do nosso coração. Se o nosso coração está tranquilo e batendo lentamente, a gente precisa tecnicamente de menos oxigênio. Mas se o coração ele começa a bater mais rápido por N fatores, nós vamos precisar de mais oxigênio no organismo. O seu coração, ele geralmente está em homeostase, que é uma quantidade de batimentos por minuto equilibrado com as necessidades do seu corpo. Por exemplo, agora aí que você está sentado, me ouvindo, provavelmente relaxado, o seu corpo ele não precisa de tanta energia. Por exemplo, ele precisa de energia, sei lá, para manter seu cérebro pensando e prestando atenção no que eu estou falando. Se você comeu algo nas últimas meia hora, uma hora, ou então agora há pouco uma balinha, etc., provavelmente ter um pouco de sangue indo para o seu estômago para ajudar nessa digestão. Se você comeu há mais horas, talvez tenha um pouco também de sangue lá na região dos seus intestinos para fazer o peristaltismo e assim conseguir absorver as vitaminas. Tem os seus órgãos que precisam de sangue e de oxigênio para poder fazer as reações químicas. Então, basicamente, o teu corpo ele vai precisar dessa certa quantidade de oxigênio, o oxigênio suficiente para ir até as suas células, até a sua mitocôndria e assim gerar energia para o teu corpo. Mas, por exemplo, se você levanta e começa a andar pela casa, você já está fazendo um esforço diferente, porque o seu corpo está tendo de ser forçado a se manter em pé e os seus músculos estão forçando sua perna a ficar em pé. Então, isso já gasta um pouquinho mais de energia. É por isso que dá o famoso teto preto para quem levanta muito rápido da cama e sai andando, porque tudo fica meio escuro, porque do nada o seu nível de necessidade de oxigênio aumentou, a sua pressão não acompanhou o movimento brusco e aí você sente uma leve tontura e a vista meio escura. Sinal de que faltou um pouquinho de oxigênio, de energia e de sangue. E se você começar, sei lá, a sair correndo aí para fazer um exercício ou tá na sua academia, seu corpo também vai estar gastando mais energia pelo esforço físico e por isso tem aí o cardio, que é o famoso cardio, que é o exercício cardiorrespiratório, que é um exercício que força mais o seu organismo.
Então, basicamente, de acordo com o nível de esforço que você está fazendo, seu coração ele vai se regular para que assim você possa respirar mais rápido e assim ter mais oxigênio. Então, normalmente, o nosso sangue ele está com uma quantidade mais ou menos exata do que a gente precisa de energia para sobreviver. Eu lembro de uma vez de um professor de biologia falando que no nosso coração tem mitocôndria suficiente geralmente para o movimento que ele precisa bater ali e um pouquinho mais, e que é um cálculo tipo muito exato da quantidade de energia que tem ali para ele ficar sempre se bombeando. Então, a gente o tempo inteiro tá com o corpo meio que se adaptando para a quantidade de energia que tem. E geralmente a sua respiração ela te oferece só o necessário. A questão é que quando você respira da forma correta, você coloca um pouco mais de ar no seu sangue. E esse um pouco mais de ar é como se fosse um nitro, é como se te desse um gás a mais para o seu corpo, entre aspas, funcionar com ainda mais qualidade. Vocês provavelmente já viram aqueles filmes de tipo Velozes e Furiosos, que tem um nitro e aí do nada o carro começa a correr bem mais rápido. O nitro nada mais é do que isso. O nitro é uma bombinha que eles colocam no tanque do carro que acaba por injetar mais oxigênio na bomba, no pistão lá do motor. E por ter mais oxigênio, o fogo ele consegue entrar em combustão de uma forma mais intensa. Cada vez que o motor ali está dando um girinho, a parte lá da injeção, se eu não me engano, dá meio que um espirrozinho de gasolina. Aquele espirrozinho de gasolina queima, pega fogo, porque que tem lá tipo uma bateriazinha que dá a faísca. E nessa explosão, essa mini explosão que acontece ali pelo espirro de álcool ou de gasolina, o pistão vai se movimentando. E aí, quando tem o nitro, é porque tem mais oxigênio dentro daquele motor. Quando você começa a respirar da forma correta, é como se você estivesse dando um nitro para o seu corpo, um nitro para o seu cérebro e um nitro para todos os seus órgãos. Tanto que hoje em dia tem várias técnicas de respiração, como o método Wim Hof, que é um método onde você consegue bombear mais oxigênio para o seu sangue e assim você consegue suportar coisas diferentes. Lá em outras culturas tem a pranayama, que é uma espécie de respiração também com esse objetivo, de maior oxigenação no sangue para você se sentir mais em estado de alerta. Tanto que alguns yogis eles conseguem produzir o DMT, que é aquela mesma substância que eu falei na palestra sobre a ayahuasca no cérebro. Então eles também conseguem entrar em estados de consciência alterados só respirando. No caso do método Wim Hof, já tem comprovações científicas de que respirar dessa forma meditativa com mais oxigênio no sangue aumenta a sua imunidade, aumenta a sua resistência ao frio, melhora a produção, se eu não me engano, do tipo de músculo marrom, da gordura marrom, que é uma gordura que ajuda no corpo, no funcionamento do corpo. Se eu não me engano, é gordura, é músculo marrom, enfim, não lembro. Mas enfim, tem lá no YouTube, depois procurem. Método Wim Hof. Esse cara tem até um monte de recordes de conseguir andar praticamente pelado no meio da neve, de conseguir ficar por horas exposto a um frio absurdo sem sentir qualquer tipo de reação por isso. Então, essa oxigenação extra no sangue, ela tem vários benefícios, tanto que tem muita gente que fizeram até estudos de pessoas em hospital, que grupos de pessoas que tinham a mesma doença, que sofreram o mesmo acidente, quando elas faziam meditações e respirações de autoconsciência, geralmente elas tinham uma recuperação para a doença muito melhor e muito mais rápida. Em vez de ficar ansioso, de ficar com medo, de ficar pensando em besteira, que só faz o seu corpo ficar ainda mais estressado pela incerteza, as pessoas que meditavam enquanto estavam no hospital geralmente tinham alta muito mais rápida e tinham uma recuperação também de muito mais qualidade. Então, só aí eu já mostrei para vocês quantos inúmeros benefícios tem a respiração. Hoje em dia, segundo a ciência, o tipo de atividade física que mais deixa uma pessoa longeva e mais deixa a pessoa com capacidade de um envelhecimento de qualidade são exercícios cardiorrespiratórios. Quanto mais cardio você fizer, uma corridinha, andar de bike, subir uma escada, quanto mais exercícios você fizer que seu coração precisa bater mais rápido e precisa de mais oxigênio,
maior será a sua chance de longevidade, porque o seu corpo ele terá mais mitocôndria, ele terá mais capacidade de gerar energia e de se regenerar. Tanto que vários atletas, quando ficam doentes, eles se recuperam muito mais rápido, porque o corpo deles tem exatamente mais capacidade para isso tudo. Então, de novo, você quer envelhecer bem, você quer não depender da sua família, você quer ter força nos seus músculos, ter uma velhice muito mais saudável, podendo fazer tudo, faça cardio. Fazer musculação também é muito bom para você ter um índice maior de proteína no corpo e de músculo no corpo, mas o cardio estaria com ainda mais qualidade, assim como o exercício físico. Então, já deixei claro o quanto é importante respirar. Bora então entender como é que a gente respira da forma correta. Você já deve ter percebido que quando você respira, parte do seu corpo ele se movimenta. Por quê? Porque embaixo do seu pulmão tem uma parte chamada diafragma, que é o nome do espaçozinho onde tem meio que um vácuo, onde toda vez que você vai meio que puxar o ar, essa área se expande e quando você cospe o ar, essa parte se contrai. O seu corpo automaticamente o tempo inteiro está fazendo esse processo sem que você nem perceba. Só agora que eu falei que eu desliguei a sua respiração automática e você começou a prestar atenção que você voltou a lembrar de que você está respirando. Mas até eu falar isso você não percebeu. Só agora você também provavelmente está percebendo que seu coração está batendo. E o seu nível de velocidade de batimento está exatamente de acordo com como está sua mente agora. Por isso que uma pessoa ansiosa, ela tá sentada, calma, quieta, mas o coração dela tá acelerado, quase saindo pela boca, porque a ansiedade ela gera no seu corpo uma necessidade de mais oxigênio, de mais sangue, porque o seu corpo acha que a qualquer momento o animal vai atacar ele. Então, para você entender a forma correta de respirar, você vai precisar ficar com a coluna bem ereta, você vai ter que colocar sua mão 4 dedos acima do umbigo, mais ou menos, e você vai ter que respirar bem fundo. E você vai sentir que essa região da barriga, ela estufa um pouquinho para fora quando você está puxando o ar e que ela entra um pouquinho para dentro quando você solta o ar. Muitas pessoas tentam forçar a respiração mais profunda, querendo levantar os ombros, querendo se mexer em outras partes do corpo, o que acaba não afetando muita coisa. O que mais regula se você vai estar respirando com mais profundidade ou não é exatamente a forma com que o seu diafragma está expandindo ou não. E existem várias técnicas que você pode fazer para poder regular sua respiração e para colocar mais oxigênio no seu sangue. Mas o principal você entender é o seguinte: você puxa o ar bem fundo, inflando bem os pulmões, você segura o máximo de segundos que você achar confortável, dependendo do seu tamanho. Pode ser 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e por aí vai. Você vai segurar esse ar por esses 4 segundos. Você vai soltar esse ar o mais lentamente possível, como se você estivesse soprando uma fumaça para fora de você. De novo, o mais lentamente possível, mas de uma forma confortável. E depois você vai também segurar um tempinho sem puxar o ar, para depois voltar a puxar o ar. Tem a respiração de 4 tempos, que é essa. Você segura um tempo, você solta durante um tempo, você fica sem respirar um tempo e depois você volta a respirar. E tem também as técnicas de 3 tempos, que é como nessa imagem aí que eu estou mostrando. Por exemplo, a gente vai fazer agora essa de 3 tempos. Você vai puxar o ar por 4 segundos, então seria todo esse tempo puxando o ar e inflando bem o pulmão. E aí você vai segurar o ar por 7 segundos. Então, bora lá. 1, 2, 3 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas aí, de novo, não precisa ser literalmente 7 segundos. Você adapta para o quanto é de velocidade que o tamanho do seu pulmão comporta. Porque eu, por exemplo, sou um homem de 1,90, então tenho um pulmão um pouco maior. Tem uma pessoa que é pequenininha, mirradinha, então ela deve aguentar menos tempo de respiração. E o tempo de expirar, o tempo que você está soprando ar. Aí você vai soprando o mais lentamente possível. Quando você faz isso, você joga mais oxigênio do que o teu corpo precisa para dentro dele. Isso faz ficar mais disponível oxigênio, faz ele conseguir fazer inúmeras coisas com mais qualidade. Você também regula a velocidade do seu coração
e assim você corta o ciclo de ansiedade e você ainda tem todos os outros benefícios que eu citei. Então, quando você tiver uma crise de ansiedade, ou quando você achar que vai ter uma ansiedade, ou quando você vê que minimamente existe a chance de acontecer algo que possa lhe deixar nervoso, já comece a respirar assim. Geralmente só aconselham para você não fazer isso dirigindo, ou então em um local que você, tipo, não possa ficar inconsciente, porque se você exagerar nessa respiração, você pode acabar tendo um leve desmaio e uma leve tontura, mas aí é só você voltar a respirar normal que tá tudo certo. Mas basicamente para início de conversa, você vai ter que fazer essa respiração enquanto você medita. Segundo ponto, quanto mais você respira isso daqui e dessa forma, mais você vai conseguir se concentrar no seu corpo. Então você vai ter que também fazer exercícios de mindfulness, que é o estado de estar no agora, sentir o seu corpo. Como é que estão os seus ombros agora? Como é que tá seu pescoço agora? Ele tá tenso, ele tá torto? Como é que tá a sua postura? Você tá jogada no sofá, você tá jogada na cadeira toda curvada parecendo um S? Como é que tá o seu corpo? Como é que estão os seus órgãos? Como é que você está se sentindo? Enquanto você vai fazendo essa respiração, você tem que se concentrar completamente em como você está se sentindo, para que assim você mantenha o foco em você e não nas maluquices que sua cabeça está criando para poder arrumar caso. Então, o segundo ponto depois da respiração é prestar atenção no ambiente no agora. Tem um cachorro latindo longe, tem, sei lá, um chiado em algum local, tem um carro passando na sua rua, só vai prestando atenção nessas coisas sem se importar muito. E aí a gente também pode falar um pouco sobre os tipos de meditação. Aliás, eu vou falar antes sobre a glândula pineal e depois eu falo os tipos de meditação. A glândula pineal é uma glândula que tem um formato de pinha e ela fica um pouquinho acima entre os dois olhos. É ali no terceiro olho, como o povo chama. E a glândula pineal é uma glândula associada ao processo de indução do sono e de indução da vigília, que é o processo de estar acordado. Muitos espiritualistas falam que a glândula pineal é a glândula da mediunidade e que os estados de consciência alterados estão associados a essa glândula pineal, a possibilidade dela gerar o DMT e a possibilidade dela gerar a melatonina, que já é algo provado e tal, que é ela que produz sim. Então ela está associada ao sono, à qualidade do sono, ao relaxamento do corpo e até estados alterados de consciência. E enquanto a tipos de meditação, existem inúmeros tipos de meditação e você vai encontrar a sua. Você pode simplesmente ficar respirando dessa forma aí que eu falei por 10, 15 minutos todo dia antes de dormir. Você pode tentar se concentrar nas coisas que estão acontecendo ao seu redor e tentar silenciar a sua mente. Você pode fazer um tipo de meditação que se chama meditação de observação, que é quando você fica observando os pensamentos que estão passando na sua cabeça, mas sem emitir opinião sobre eles. E aí você vai ver como sua mente ela fica pensando um monte de coisa sem parar e que você nem sabe de onde esses pensamentos estão vindo e que geralmente o tempo inteiro a sua mente ela tá ruminando sobre esses pensamentos que ficam indo e voltando e que tem como você controlar para silenciar a sua mente e assim você ter mais controle da sua mente também, saber diferenciar o que é seu e o que não é. Mas vocês precisam entender o seguinte, todo esse processo ele é construído gradualmente. Não é na primeira noite que você vai meditar perfeitamente, não é na segunda, não é na primeira semana, não é na segunda, terceira semana. Às vezes demora meses, às vezes demora anos, dependendo de cada tipo de mente. Mas o importante é você não parar de jeito nenhum, porque em algum momento você vai talvez conseguir chegar nesse tal silêncio mental. E ele tem vários benefícios para sua mente, para sua saúde, para o controle das suas emoções. Pessoas que meditam tendem a ter menos casos de surto psicótico, de crises de ansiedade, crises depressivas, tendem a ter tudo em menos no sentido de que é negativo mentalmente. E aí você pode fazer esse tipo de respiração e meditação todo dia, porque isso vai ajudar você saber reconhecer seus pensamentos, saber reconhecer a sua linha de base de pensamentos padrão e também é entender melhor como é que seu corpo tá. Existem, de novo, inúmeros tipos de meditação. Por exemplo, pessoas que são geralmente muito imaginativas e por isso elas não conseguem se controlar porque elas pensam demais, podem fazer o tipo de meditação chamada meditação de templo astral, que é uma meditação onde você cria cenários na sua cabeça. Você pode, por exemplo, criar, sei lá,
uma casa dentro da sua cabeça e fazer, sei lá, a sua casa dos sonhos. Uma casa bonita, com um jardim grande, com a piscina, e aí você vai colocando dentro dessa casa adereços que representem você, sei lá, santos, imagens, obras de arte, sei lá, um pôster de um filme que você gosta, de uma música de uma cantora que você gosta. Enfim, o templo astral nada mais é do que um local que você cria na sua cabeça, todo mobiliado, cheio de detalhes, cheio de nuances que só você pode saber e que você não deve contar ou falar a ninguém sobre como é seu templo astral. E o templo astral basicamente é um local que você pode ir todo dia, enquanto você estiver meditando, caminhar por dentro, olhar as coisas por dentro, e assim vai ser um local seguro dentro da sua mente. Seria como se fosse, sei lá, um quarto mobiliado, uma sala mobiliada dentro da sua cabeça. Você pode fazer um templo, você pode fazer uma igreja, enfim, você pode fazer orações dentro desse templo, você pode fazer de tudo que você quiser. E esse tipo de templo, ele ajuda em pessoas que têm dificuldade em ficar no silêncio mental, porque é um tipo de meditação ativa, onde você tem que ficar pensando nos detalhes desse templo. Chega um momento que se você, sei lá, puxar um móvel de local dentro desse templo e você sair no dia seguinte, você chega lá e o móvel tá fora do lugar ainda como você deixou. Tem gente que diz que acende vela dentro desses templos e no dia seguinte chega lá e vê a vela queimada. Tem gente que diz que derruba a coisa dentro do templo astral e realmente quebra como se fosse, sei lá, os cacos de vidro de um vaso aqui no plano físico. Então a meditação de templo astral é muito interessante. Você pode colocar dentro desse templo astral um espaço seu para orações, com imagens de santos, de deidades, de seres que você gosta e que você confia, e exercer sua fé lá, fazer suas orações lá, passear por dentro desse local, passear na grama, sei lá, no espaço do local e assim ir exercitando a sua mente. Isso ajuda muito a você conseguir também desenvolver a clarividência, a clareaudiência, também outros tipos de meditação, já que é um tipo de meditação que ajuda a ter muito foco e muita constância. E aí, nesses tipos de meditação, você pode também, dentro desse seu templo astral, tentar contatos com seus guias. Você pode pensar que numa sala separada fora do seu templo, é um local de reunião com seu guia. E lá você pode respirar, se concentrar até que seu guia apareça e para ir lá travar conversas com ele. Já vi pessoas que foram atrás de conversar com espíritos quando era necessário dentro desse templo astral, enfim. Mas, como eu falei, o seu templo astral tem que ser restrito seu. Ninguém pode saber detalhes de como ele é, de onde ele fica, de quais são as coisas que tem dentro, porque o templo tem que ser algo super íntimo seu. Porque com o passar do tempo, e com as meditações você vai perceber que, na verdade, a forma com que você criou o templo diz muito de quem você é, diz muito dos gostos que você possui. Quando você parar para observar a forma com que você mobiliou, você vai ver o que você acha importante na sua vida. Tanto que tem alguns graus de ordem iniciática onde você tem que fazer meio que uma autoanálise do seu templo. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Por que eu coloquei essa arquitetura? Por que essa forma foi a que me agradou? Porque eu gosto desses detalhes no meu templo. E eu também já conheci pessoas que depois de um tempo na vida, quando ganharam dinheiro, materializaram um local igual ao templo deles astral, com todos os detalhes igualzinho, e se sentiram super realizados. Então também pode ser um exercício seu para criar sua casa dos sonhos, para criar sua vida dos sonhos, o local onde você se sinta realmente feliz. Então aí, ó, mais um tipo de meditação. O pessoal que joga aí Rabu, que joga, sei lá, The Sims e fica gastando horas lá, vai fazer isso no teu templo astral que você ganha muito mais e você vai conseguir ter muito mais foco nas suas meditações. E de novo, existem inúmeros tipos de meditação. Por exemplo, aqui, olhem aí a imagem, é o Handspace. É uma série da Netflix onde tem, se eu não me engano, 8 ou são 7 episódios, e em cada episódio mostra um tipo de meditação diferente e como é que você pode fazer esse tipo de meditação. Aí tem um tempo de explicação, e no final da explicação eles falam como você pode fazer junto com
o guia que está falando a meditação. E, de novo, hoje em dia tem internet, tem inúmeros tipos de prática de meditação. Tem a prática do Zen budismo, tem a prática mais tradicionais, tem práticas associadas a yoga, enfim. Descubra como a sua cabecinha maluca funciona e encontre seu jeito de meditar. Tem gente que é mais calmo, mais quieto, tem gente que é mais agitado, tem gente que medita enquanto luta, tem gente que medita correndo, tem gente que medita fazendo exercícios. Meditação não é só ficar parado num canto. Às vezes uma pessoa que está cantando, que está dançando, que está tocando um instrumento musical, ela está meditando ali sem ela perceber, porque ela está ali naquele momento, no agora, pensando naquilo sem parar. Então, de novo, com esses tipos de meditação, você vai conseguir separar melhor sua mente, perceber melhor sua mente, entender seus pensamentos, entender o que é você e o que não é. E dentro desse templo, se você quiser construir, vale muito a pena, é muito legal. Você pode ter vários tipos de autopercepção, de autoconhecimento e de vivências espirituais incríveis. Mas agora passando para os tipos de mediunidade, como desenvolver cada uma delas. Bem, o livro dos médiuns, que é o livro que vocês têm que ler para descobrir a sua mediunidade, tem classificado lá todos os tipos de mediunidade, principalmente, no caso, as principais. E no livro dos médiuns e no livro dos espíritos tem uma listinha com algumas das mediunidades. Vou explicar aqui as mais famosas e o que você pode fazer em relação a elas, porque é a base para o mundão. Vou falar aqui um pouquinho de cada e como é que você pode focar os tipos de meditação para o desenvolvimento da sua mediunidade em específico. A primeira mediunidade aqui é a mediunidade de efeitos físicos, que é uma mediunidade onde você tem a capacidade de soltar uma grande quantidade de ectoplasma e de energia. Por exemplo, um médium de cura, um médium passista, é um médium de efeito físico, de certa forma. Um médium que tem grande capacidade de, sei lá, emitir energia, que tem uma grande capacidade de doar energia. Aquela pessoa que onde ela chega, com o jeitinho dela, ela é cativante, ela muda a energia do ambiente. É aquela pessoa que, sei lá, se ela falta num dia no trabalho, todo mundo sente falta porque a energia dela faz o humor do local ser melhor. Então, um médium de efeito físico é um médium que tem grande capacidade de doar energia e de perder energia se ele não tiver controle. Quando eu li lá O Céu e o Inferno com vocês, em algumas palestras eu contei o caso de um espírito que usava um médium de efeitos físicos para jogar pedra nos outros, para derrubar panelas, para bater portas, para destruição, para fazer coisas assim. E geralmente médiums de efeito físico, eles têm uma grande quantidade de energia, e se eles não saberem controlar, pode ir pelo ralo abaixo. Por exemplo, o médium de efeito físico tem grande capacidade de materializar realidades que eles queiram. Então, o médium de efeito físico fazendo lei da atração, ele consegue muito mais fácil materializar alguma coisa. Por exemplo, esses médiums de Umbanda e de Candomblé que fazem magia, amarração, trabalho, eles sem nem perceber são médiums de efeito físico. Porque quando eles fazem um ebó, quando eles fazem uma macumba, sem falar aqui no modo pejorativo, eu tô falando macumba não como instrumento, mas sim um trabalho com elementos, com ervas e etc., ele está colocando muita energia dele ali sem ele nem perceber ou percebendo. Então o médium de efeito físico ele tem grande capacidade de emitir energia. E ele pode usar isso para tudo. E ele nem sabe, às vezes. Ele pode usar essa energia para ele convencer alguém a fazer algo. Um médium de efeito físico com a lábia boa consegue dominar o mundo. Então, o médium de efeito físico, por ele ter uma grande quantidade de energia, ele precisa aprender a controlar a energia do corpo dele. Nessa imagem aqui, a gente está vendo que tem cada um dos 7 chakras, não é isso? Um médium de efeito físico, por exemplo, ele pode todos os dias meditar, mentalizando cada um desses pontos de energia e mentalizando esses pontos de energia aumentando. Ou então mentalizando ele jogando para fora do corpo dele energias de cada um dos chakras específicos que ele quer de acordo com o intento dele. Por exemplo, se você quer, sei lá, agradar alguém, você pode fazer mentalizações com o seu chakra cardíaco, ou então você quer mudar o pensamento de alguém para, sei lá, para ela se cuidar mais, para ela se amar mais.
Você pode mentalizar pelo seu frontal. Lá na palestra onde eu falo sobre cada um dos tipos de chakra, você pode fazer aquela meditação lá que eu ensino de como equilibrar cada um dos chakras e você vai ter muito, muito, muito desenvolvimento dessas suas habilidades mediúnicas. Mas lembre-se, karma existe, não saia usando sua energia para qualquer coisa, porque uma hora a conta chega, viu? Então, tenha cuidado de usar suas energias sempre pensando se você está usando para o bem, se você está gerando bem com o que você está fazendo. Por exemplo, se alguém está doente na sua casa, alguém está com uma dor de cabeça, alguém está, sei lá, com câncer, qualquer doença que seja, você, como médium de efeito físico, pode doar energia para essa pessoa para ajudar na cura dela. Então, pense boas formas de usar essa mediunidade. Tem um livro que eu li que se chama Passes e Radiações, e também lá no Mediunidade de Cura de Ramatiz, que ele diz o seguinte: que um médium de efeito físico, um médium de cura, enfim, eles são médiums que vêm com a capacidade de energia extra do que eles precisam. Vamos dizer que, sei lá, você é um médium de cura e você tem, sei lá, 5.000 de energia. 5.000 de energia é o que você tem para sobreviver. Mas o seu corpo e a sua energia, o seu espírito, ele consegue, sei lá, produzir 10.000 de energia por dia. Então, esses 5.000 a mais que você tem, você pode usar para inúmeros fins. E a maioria das pessoas que não tem controle, que nem sabe que tem mediunidade, fica jogando essa energia fora com coisas inúteis. E aí depois não sabem porque a vida fica toda perdida. E sem falar que também nesses livros é dito que médiums de efeito físico que não usam a energia podem ficar doentes, porque eles acabam tendo tanta energia extra sem utilização que eles acabam se sabotando também. Aqui, por exemplo, tá falando dos médiums sensitivos ou impressionáveis. A maioria das pessoas é médium sensitivo, é aquela pessoa que, sei lá, sente um arrepio quando chega num local mais carregado, ou então sente, sei lá, um vapor, sente um cansaço, dependendo de um lugar que tá. Ele é sensível ao ambiente, ele é sensível à vibe que tá no ambiente, ele sente que tem algo estranho ali. Então, o médium sensitivo, ele pode ter vários níveis dessa sensibilidade. Lembrando aqui que você pode fazer exercícios de todos os tipos de mediunidade, não é porque você acha que tem uma principal que você só pode fazer o exercício dela, não. O certo é você sair fazendo esses exercícios todos que eu tô aqui explicando. Já o médium sensitivo, como eu falei, ele tem uma grande capacidade de sentir a energia do ambiente, certo? Então, se ele tem capacidade de sentir a energia do ambiente, ele também tem capacidade de mudar a energia desse ambiente caso ele queira. Só que ele precisa ter desenvolvimento para isso. Então, o médium de efeito físico, ele pode mentalizar, sei lá, uma capa de energia ao redor dele. Ele pode mentalizar ele emitindo energias para o ambiente. Ele pode mentalizar cores diferentes de energia dependendo do intento que ele tem, do desejo que ele tem. Ele pode mentalizar a energia dele, sei lá, indo na direção de uma pessoa que ele quer ajudar. Enfim, tem várias formas aí de você usar essa sua sensibilidade, porque quanto mais você sente, mais capacidade você tem de manipular e de mapear e de decidir, de sentir o ambiente. Assim você também pode conduzir a mudança da energia desse ambiente para algo favorável para você, caso queira. Então, aprenda a controlar esse seu tipo de mediunidade. Agora, a mediunidade audiente. O audiente é aquele que tem a capacidade de ouvir espíritos. Então, o que é que um médium audiente pode fazer? Esse chakra aqui da frente, que é o terceiro olho, é o chakra frontal. O médium audiente ele pode fazer meditações mentalizando energias nesse chakra aí e também no daqui da garganta, que é o laríngeo, para ele aprender a controlar mais a mediunidade dele. Como é que ele pode fazer isso? Lá na outra palestra, onde eu explico cada um dos chakras, eu falo como a gente percebe se o chakra frontal está desequilibrado e como a gente percebe quando ele está equilibrado. Então veja lá o que eu expliquei e o que é que você pode fazer para controlar e desenvolver essa mediunidade. Os chakras, eles são como se fossem rios de energia, como se fossem lagos de energia no seu corpo. E a energia o tempo inteiro está entrando no seu corpo pelo chakra coronário, que é o chakra crístico, que é esse daqui da ponta do cérebro, da ponta daqui do crânio. E ele vai escorrendo de energia para cada um dos chakras até o mais denso, que é o genésico. Então cada chakra aqui é como se fosse um laguinho de energia, que pode estar fluindo ou não.
Para quem quiser entender isso melhor, pode assistir aquela animação Avatar, a Lenda de Aang, também tem na Netflix, que lá tem um trecho onde o mestre lá ensina como equilibrar cada um dos chakras. É um vídeo muito bonito. Mas, basicamente, cada chakra é como se fosse um portal de energia. E você pode fazer exercícios para fechar e, entre aspas, abrir esses portais para que você possa, assim, controlar quanto de energia está saindo ou quanto de energia está entrando nele. Então, você pode mentalizar, sei lá, uma porta redonda no seu chakra, girando para se abrir quando você está meditando, focando energia nele, e girando para fechar quando você quiser fechar, entre aspas, esse chakra. Então, como o chakra laríngeo e o frontal estão associados à audiência, que é a capacidade de ouvir espíritos, se você quer ouvir um espírito num momento de meditação, você pode mentalizar esse chakra se abrindo. E se você, sei lá, tá sofrendo um ataque, é um obsessor e você tá assustado, enfim, você pode meditar e mentalizar esse chakra se fechando. Obviamente não dá para você deixar ele fechado para sempre e tentar fugir e ignorar da sua mediunidade, porque você veio com ela e cedo ou tarde, caso você não queira trabalhar, seus guias vão abrir de novo seu chakra para você tomar vergonha na cara. E também porque o chakra é uma rede de energia, então tecnicamente fechar ele não é muito legal. O certo é você tentar equilibrar para saber quanto de energia você doa e deixa sair por ele, quanto de energia você mantém dentro dele e por aí vai. Mas, basicamente, você pode usar o chakra frontal e o laríngeo para aprender a desenvolver mais a sua psicofonia, que é a capacidade de ouvir espíritos e de falar. E você pode também mentalizar mais energia saindo desses dois chakras e tomando conta do ambiente para que assim você consiga sentir melhor a energia do espírito que está tentando se comunicar e falar com você. Então, tem médios audientes que começam ouvindo como se fosse uma voz falando na cabeça deles. Com o tempo, se eles desenvolverem, eles podem ouvir como se fosse uma voz de fora, externa, com até uma vibração, uma voz com um som diferente da sua na sua cabeça. E com o tempo você pode ouvir, conversar, interagir da mesma forma que você está me ouvindo agora e a gente poderia conversar caso você abrisse o microfone. Então aí a gente encerra a mediunidade de audiência, que é a capacidade de ouvir espíritos. O tempo não vai dar para eu continuar, porque a próxima é a mediunidade de médiums falantes, que é a médium de incorporação. Então, como essa é uma mediunidade mais aprofundada e é a que o pessoal mais tem curiosidade, eu vou deixar isso daí para a próxima. E aí eu vou falar sobre os tipos de incorporação, consciente, semiconsciente, inconsciente, e como soltar mais essa mediunidade de incorporação, os principais medos associados a ela e tudo mais. Então, vejo vocês na próxima palestra e, como sempre, agora eu vou abrir espaço para responder as perguntas. De resto, que o sucesso seja a única possibilidade.